sangue não voltar, as válvulas, elas se fecham para não deixar o sangue voltar. Então, aqui nós temos as veias, mostrando a parede das veias que são mais finas, né? Aqui nós temos as veias, porque elas apresentam, dentro no seu interior, apresentam válvulas. Essas válvulas servem para quê? Para que não ocorra o refluxo, ou seja, a volta do sangue de cima para baixo. Então, quando o sangue sobe nas pernas, essas válvulas se fecham para não deixar ocorrer o refluxo do sangue, né? Então, vamos ver. E varizes? Vocês já ouviram falar de varizes? Alguma vez, a mãe, o pai, algumas pessoas já ouviram falar? Conhece alguém que tem varizes? Então, vamos ver aqui. Então, o que são essas varizes? Olha aqui na perna, está mostrando várias ramificações tortuosas. Então, mas o que são essas varizes, né? É quando as válvulas no interior das veias não funcionam bem, ou seja, quando elas estão com defeito. Olha só, é uma válvula que não está funcionando bem, está ocorrendo, essa setinha está dizendo que está ocorrendo um refluxo do sangue, o sangue está voltando e ela está ficando tortuosa. Isso aqui nós chamamos de varizes, é quando as válvulas que tem no interior das veias, elas estão com defeito, certo? Então, quando não funciona bem, aí o sangue fica retido e às vezes pode adquirir um aspecto dilatado ou tortuoso. Então, o sangue fica retido e aí vai adquirindo esse aspecto dilatado, vai dilatando ou tortuoso. Essas dilataçõezinhas aí é o que nós chamamos de varizes. Vamos ler aqui, ó. Quando as válvulas no interior das veias não funcionam bem, o sangue pode ficar retido e às vezes pode adquirir um aspecto dilatado e tortuoso. Essas dilatações são as varizes que causam, entre outros sintomas. A pessoa que tem varizes, ela sente cansaço, inchaço nas pernas, né? E dores nas pernas. Aqui são os sintomas que as pessoas sentem quando elas têm varizes. Continuando ainda com os vasos sanguíneos, nós temos aqui agora os capilares. Capilares faz a gente lembrar de quê? De cabelo, justamente por quê? Porque os capilares são tão fininhos que se compara ao fio de cabelo. Então, os capilares, a maioria das veias transporta sangue rico em gás carbônico. Então, sabemos, as artérias transportam sangue rico em oxigênio e as veias, a maioria, transporta rico em gás carbônico, dotados de uma parede constituída apenas por uma camada de célula. Isso aqui são os capilarezinhos. Eles são tão finos que a parede que constitui a célula a parede é formada por células. E essas células que constituem essa parede é só uma camadinha de células. Por isso elas são bem fininhas. A parede dos capilares é bem fininha, constituída por uma única camada de célula. Os capilares sanguíneos, eles fazem o quê? Levam o sangue com nutriente para as células e recebem os resíduos eliminados por elas. Então, a função deles é receber o sangue, os nutrientes que vêm no sangue, elas recebem, os capilares recebem, que vem da célula. E aí, recebe esses nutrientes para as células e recebe também os resíduos eliminados. Elas levam o nutriente, transporta do sangue os nutrientes que a célula precisa e aquilo que a célula não precisa mais, ela lança nos capilares, que são os resíduos, lança nos capilares e os capilares traz esses resíduos para ser eliminado para fora, formando uma rede de comunicação entre as artérias e as veias. Então, essa é a função dos capilares, tem uma função muito importante no sistema cardiovascular. Aqui nós podemos visualizar. Em vermelho são as artérias, desse lado aqui são as artérias. Em azul nós temos as veias, né? E no meio nós temos os capilares. Então, no meio, esses vasos bem fininhos que fazem essa conexão, essa comunicação, são os capilares. Aqui, ó, a artéria, ela vai, aqui, ela é a artéria. Quando ela vai se ramificando, afinando, ela já passa a ser chamada de arteríola. E aí vão se ramificando e são chamadas, aqui são os
os capilares. Os capilares, eles entram como tem uma conexão aqui entre as artérias e as veias. Então, é aqui onde ocorre as trocas, né? As veias, os capilares vão trazer sangue rico em oxigênio com os nutrientes, lança em todas as células do corpo e, em troca, elimina os resíduos que não servem mais e aí lança dentro das veias, né, para ser eliminado para fora. Então, a camada única da célula, bem fininha, que já no caso dos capilares, né, aqui são a imagem dos capilares, apresenta a camada única, né, de células bem fininhas. Aqui nós temos um capilar, vocês só podem observar que são as células, e é formada apenas por uma camada de célula, por isso elas são bem fininhas, são chamadas de capilares, né? Camada única de célula bem fininha. Esses vasos fininhos que conectam as artérias aqui, ó, e às vezes são os capilares, ó, esses vasos fininhos aqui são os capilares, né? No corpo todo, onde é que existe os capilares? No corpo todo existe capilares, principalmente no nariz, onde às vezes as pessoas pegam sol e aí sangra muito no nariz, é devido muitos capilares que tem no nariz e aí eles são fininhos e termina rompendo. Em seguida nós temos aqui um quiz. Vamos ver se vocês são capazes de responder. Então, analise a frase e assinale a sequência que a completa corretamente. As artérias conduzem o sangue. De onde para onde? Do corpo para a célula ou para o coração? Do coração para a célula, para as partes do corpo? Aí vocês que vão dizer, né? Do corpo para o coração, do coração para o corpo todo, do coração para os pulmões ou dos pulmões para o coração. Então, qual é a alternativa aqui que preenche esses espaços? As artérias conduzem o sangue de onde para onde? É letra A, letra B, letra C, letra D? Vocês vão anotar no caderno, responder e me enviar. Vamos ver outra aqui. Diferencie os vasos sanguíneos quanto ao calibre e o tipo de sangue que transporta. Então, isso aí é uma questão que vocês vão responder no caderno. Anotem aí e respondam no caderno. Como o nosso tempo é pouco, vamos verificar aqui. Nós temos 3 imagens. Essas imagens aqui nós temos uma veia, temos uma artéria e temos um capilar. Então, observem bem essas imagens e verifiquem qual é a diferença que vocês encontram entre elas, de acordo com o que já foi falado. Por exemplo, aqui, as veias. As veias têm um calibre menor, né? E são mais finas, ó. A parede das veias são mais fina. A parede das artérias são mais grossa, o calibre é maior. E os vasos sanguíneos aqui, os capilares, eles são vasos bem fininhos. Então, isso aqui diferencia as 3, né? As veias com as paredes menor, mais fina, né? As artérias, parede mais grossa, mais extensa, o diâmetro dela é maior, o calibre. E os capilares, a parede é bem fininho, né? A parede dos vasos aí, dos capilares, são bem fininhos. Então, o tipo de sangue que transporta que circula dentro desses vasos aqui. Então, o tipo de sangue que circula aqui, ele é rico em gás carbônico, que circula nas veias. O sangue que circula nas artérias é um sangue rico em oxigênio. E o sangue que circula nos capilares, ora pode ser rico em gás carbônico, ora pode ser rico em oxigênio. Vamos ver aqui outra, tudo bem até aí, outra imagem. Observe bastante essa imagem aí. Só relembrando aqui, nos capilares, né? Como é o encontro de artérias e veias, ele pode acontecer. Momento ter gás carbônico aqui e outro momento ter gás oxigênio. Só lembrando esse detalhe. Observe aqui esse slide, essa imagem. Nós vemos aqui o que? Está mostrando o sistema cardiovascular, mostrando os vasos sanguíneos. Aqui nós temos de vermelho as artérias, de azul as veias e bem no centro o coração. Aí tem identificando aqui
as veias, a veia jugular, várias veias, veia cava superior, a aorta, que é a mais importante, assim, a mais famosa, essa veia aqui é a aorta, essa veia não, perdão, essa artéria aqui, a aorta, é a mais importante, essa que sai do coração aqui na cor vermelha. E aí tem várias outras artérias, várias outras veias. Então, esse desenho aqui, essa imagem, esse esquema está representando o sistema cardiovascular do ser humano. Vamos ver aqui um quiz para relembrar o que foi falado. Então, alguns vasos sanguíneos são extremamente finos, preste atenção, sendo formado apenas por uma camada de célula. São essenciais para que ocorra troca de substâncias. O nome desses vasos isso é fácil demais, veias, vênula, artéria ou capilares. Então, respondam no caderno e envie para mim. Essa é fácil. Vamos ver mais aqui mais adiante, para refletir e responder. Muito importante essa questão. Cite atitudes ou hábitos que prejudicam o sistema cardiovascular e atitudes, hábitos que ajudam a manter esse sistema saudável. Então, primeiro vocês vão escrever o quê? Atitudes ou hábitos que vão prejudicar o sistema cardiovascular. Será que existe? Temos algumas atitudes que nós fazemos, praticamos, que prejudicam o nosso sistema cardiovascular? E tem também, temos hábitos que vão ajudar a manter esse sistema saudável? Depois, avalie. Você tem cuidado com o seu sistema cardiovascular? O que dá para melhorar nos seus hábitos? Então, vamos ver aqui. Anote essa questão e respondam e me envie para a gente ver qual foi a resposta de vocês. Mais adiantando aqui, eu posso estar comentando algumas atitudes, né? Mas não impede vocês fazerem a que vocês acham, né, que prejudica o sistema cardiovascular e me envie. Então, primeiro, alguns hábitos aí que prejudicam. O sedentarismo é um, né? Não praticar atividade física, ficar muito tempo parado, né? Então, quando a gente se exercita, seja uma caminhada, seja uma dança, seja andar de bicicleta, vai estimular, vai ativar os nossos vasos sanguíneos. Então, isso vai fazer com que nosso coração funcione melhor. Então, é uma atitude, né? Outra coisa, alimentação. Se você tem sempre o hábito de se alimentar com comidas gordurosas, com muitos açúcares, com sódio em excesso, tudo isso vai começar a afetar os vasos sanguíneos e também o coração. O tabagismo também prejudica muito, é um componente que prejudica muito o fluxo sanguíneo. O consumo de álcool, né, as bebidas, as drogas, tudo isso vai afetar o sistema cardiovascular. Vão comprometer, né, o funcionamento do sistema cardiovascular. Então, o que a gente tem que fazer? Sempre buscar melhorar os hábitos bons, como praticar uma atividade esportista, né? Uma atividade física, como ter uma alimentação balanceada, né? Tudo isso vai melhorar nossos hábitos, né? Sempre buscar os hábitos, colocar eles em prática, porque com o passar do tempo, as doenças aparecem e ficar doente não é legal. Então, espero que vocês tenham entendido. Por hoje basta. Façam a atividade direitinho de vocês que eu enviei e até a próxima aula.